Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 38, do versos 8 a 10. Hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre o incidente de Onã. É a último sermão da série, né? Falando sobre o controle de natalidade. Gênesis 38, de 8 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência ao seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então, temos aqui uma passagem do incidente de Onã, o qual vai nos dar a finalização desses 3 sermões, que esse é o último, né? É o terceiro a qual nós vamos caminhar aqui. Irmãos, no sermão anterior, nós provamos cabalmente que há vida já no sêmen, né? Ou seja, na semente do homem. Falamos sobre isso no sermão passado, né? Que já no sêmen a vida já está ali, né? Que alguém já existe mesmo antes de nascer, né? E que aquele que pratica o controle de natalidade, ele impede que essa vida ela venha a se tornar uma criança, ou seja, né, ela impede que uma criança nasça. Nós falamos isso na semana passada. Nesse sermão, iremos ver aos olhos de Deus, segundo a sua lei, que tal ato é reprovável e passivo de morte. Examinaremos a prática intencional do derramamento da semente, do derramamento de sêmen, conforme a Bíblia nos orienta aqui, né? Que é o sêmen da copulação, né? Ou seja, seja ele feita por qualquer método, ou por derramamento, ou por qualquer uso moderno que nós temos hoje de matar o sêmen antes que ele chegue ao útero da mulher, para assim fazer a concepção de uma criança, né? Então, esse método, esses métodos, né? O propósito deles expresso é de impedir que uma vida venha à existência, né? É o que esses métodos fazem. Mesmo, irmãos, que alguém argumente que está praticando o controle de natalidade por motivos que ele acha que é correto perante o mundo, ele está errado. Perante os olhos de Deus é condenável. E ele ainda precisa, se fosse o caso, né? Os ímpios eles não fazem isso. Mas os homens crentes, as mulheres crentes deveriam, né, passar toda essa Paulo diz que tudo me é lícito, né? Mas nem tudo me convém. E isso não é lícito perante a palavra de Deus, né? E eles teriam que passar pelo crivo da palavra de Deus esses atos. Eles não fazem isso. Teriam que olhar, deixa eu ver o que Deus fala sobre isso, né? E pesquisar. Mas infelizmente eles ouvem o mundo e não a palavra de Deus. Digo, irmão, que o derramamento intencional do sêmen de alguém com o fim de impedir uma vida à existência, quando passa pelo crivo, né, pelo escrutínio da palavra de Deus, é abominável e reprovado. Nós temos aqui uma única sessão que vai falar disso. Essa passagem aqui, irmãos, é a única em toda a Escritura que especificamente fala sobre esse assunto, né? E não é porque é a única que ela não tem, é a única, não tem em outro lugar, não posso fazer. Que história é essa? Então, eu vou agora ver aqui as passagens únicas, né? E não, o Senhor fala assim, não matarás, se for única, aí você mata, né? Não furtareis, se for única essa passagem, aí você furta.
não pecarei. Se for única, você peca. Não tem lógica. É a palavra de Deus. O que foi escrito aqui foi o Espírito Santo que inspirou essa palavra. Então não é qualquer palavra com a que a gente está lidando. Não é com a palavra do homem, é com a palavra de Deus. Então se for uma só frase, é válida. É válida. Entende? É fato. Não tem como você correr disso. Né? Não tem como você correr disso. Né? Observe, irmãos, que foi condenado por Deus. Não perca isso de vista. O controle de natalidade e com seus métodos foi condenado por Deus através desse incidente. Pelo relato que nós temos de Onã, podemos chamar essa prática daqueles que fazem uso dela de onanismo, né? Aqueles que fazem, você pratica o onanismo. O onanismo, a pessoa vai ficar até estranha. O que é isso? Aí tu explica ela. Pronto, acabou, né? Vamos examinar, irmãos, os seguintes. Eu trouxe aqui, irmão, 4 pontos. Tenha paciência, né? Como sempre eu peço, porque a gente tem que dissecar isso. O primeiro ponto que eu vou apresentar aos irmãos é as circunstâncias que levaram ao pecado de Onã. O segundo ponto vai ser o pecado de Onã. O terceiro ponto, o julgamento divino sobre Onã. E o quarto ponto, o testemunho da história sobre o pecado de Onã. O que é a história da igreja? Não vou falar tudo, não tem como, mas eu tirei dois homens de Deus da história, na época dos pais da igreja, lá no século IV, e outro já na época da Reforma. Eu tirei 2 testemunhos desses, o que eles pensavam sobre esse assunto. E a gente vai caminhar aí. Então vamos ao primeiro ponto, as circunstâncias que levaram ao pecado de Onã. Irmãos, somos informados que o irmão de Onã, né? Você vai ver lá no capítulo, no verso, sobe aí um pouquinho, no verso 6, ele vai dizer assim, ó: Judá, pois, tomou uma mulher para que era o seu primogênito, né? Então, era irmão de Onã e casou-se com uma mulher chamada Tamar. No verso 6, ele continua, e o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Então nós temos já essas informações aí. Mas devido a alguma maldade cometida por Deus o matou. Olha o verso 7. Porém, o primogênito de Judá, né, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Mas não fala qual era a maldade dele. Não sabemos qual era a maldade. Não está aí nem implícita, nem explícita, nem inferida, né? Então não vou especular isso. Alguns dizem que era o mesmo pecado que Onã cometeu, mas não vale a pena você estar especulando, porque Onã, o pecado dele é explícito aqui, e Deus vai falar, né? Então deixamos isso para lá, sendo que Deus, ele matou por alguma maldade. E como resultado da morte de Judá, o pai de e de Onã, disse a Onã para se casar com Tamar e suscitar uma semente, no caso uma descendência, para ser descendência legal de né? Ele vai falar aqui, ó. Então disse, ó, o verso 8, então disse Judá a Onã: toma a mulher do seu irmão, casa-te com ela e suscita a descendência do seu irmão, suscita semente. A gente já viu isso na semana passada, que são sinônimos, né? Segundo o hebraico. Irmãos, é importante notar que não havia ainda lei escrita sobre isso. Não havia lei escrita, né? Não tinha a lei de Moisés ainda. Isso veio depois. Autorizando essa relação marital até o tempo da lei escrita por Moisés, que foi cerca de 300 anos depois. A gente vai chegar a essa lei que está lá em Deuteronômio. Ao que parece, existem duas linhas que a gente pode trabalhar, que é possível, né? A primeira linha, que já era um costume entre os povos, isso acontecer, né? E a segunda linha, que eu gosto de trabalhar,
que é provavelmente uma orientação de Deus já oralmente com eles, para que eles pudessem já praticar isso, para prover descendência, para eles não se diminuírem, né? E eu prefiro essa, mas tem essa outra linha, né? Que pode ser, eles pego algum costume ali dos povos ali, que também eles faziam isso, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que foi Deus que orientou. Porque isso vira lei escrita. Moisés escreve ela, e a gente vai chegar lá. Então, Onã, sendo Onão, né? Onã obedeceu ao seu pai e tomou, ele faz uma obediência parcial. Ele toma ela de casamento, mas não dá descendência. Sem vergonha, né? Ele faz aqui, ó. Ele toma Tamar como esposa, mas ao invés de copular com vista a trazer a descendência do seu irmão, ou seja, trazer a vida a uma criança, Onã intencionalmente derrama o sêmen no chão, a fim de não dar nenhuma descendência ao seu irmão. Então ele pratica o que? O onanismo, né? Ele copula com a mulher do seu irmão, que ele toma por obediência ao seu pai, mas ele faz isso só por prazer carnal, pelo simples fato de fazer sexo com ela, não para ter filho, né? Irmão, vou abrir aqui um pequeno parêntese rápido para falar sobre a palavra no hebraico que é derramava. Derramar, né? Ele fala aqui, Onã. E aconteceu que quando possuía a mulher, o verso 9, né? De seu irmão, derramava o sêmen na terra. O que essa palavra quer dizer no hebraico? Nós temos um dicionário que se chama dicionário de Strong. É um dicionário muito conceituado no meio acadêmico. Então, ali você vai ver que o dicionário diz que essa palavra, ela retrata um ato de desobediência ao mandado do eterno Deus. Ele não só jogava por jogar o sêmen no chão, ele era um ato de desobediência direta de Deus, que Deus falou para ele fazer através do pai, passando para ele, ó, toma a mulher do seu irmão e dê semente a ele, traga filho, e depois os outros filhos eram seu, e tinha que ser homem, viu? Se fosse mulher, ele tinha que tentar de novo para ser, era homem que era descendência, mulher não era contada como tal. Então, o que ocorre? Ele tinha que fazer esse primeiro papel, ele não fez. Ele maldosamente, não vai ser meu, não vai ser de ninguém. Coração duro, né? Enfim. Mas queria fazer sexo com ela. Entenda isso, né? Vamos lá. Então, ele diz que essa desobediência, né? Era diretamente a Deus, ou seja, que Deus, qual era o mandado? O mandado de Deus: multiplicai-vos e não diminuai-vos. Multiplica-vos para não que vocês sejam diminuídos. A ordem de Deus lá no Éden é multiplicável, como eu falei lá no primeiro sermão. Multiplica é a ordem. Então ele já nesse coisa, ele já desobedece a esse primeiro mandado de Deus. Entende? Então, significa também essa mesma palavra, destruir, desperdiçar algo que é valioso ou arruinar. Olha só, não é somente derramar, ele jogou no chão, não. Ele desobedeceu a Deus, ele destruiu uma vida, ele arruinou uma vida e ele desperdiçou uma vida, que é algo valioso demais diante de Deus, né? Vocês percebem que isso é muito mais profundo do que a gente pensa? Se a gente não olhar bem o texto, é muito mais profundo, né? Na versão, a nossa versão que a gente trabalha aqui é a Almeida Corrigida Fiel. Mas existe uma outra que é Almeida Revista Corrigida. Eles, para mim, interpretaram um pouquinho
melhor, né? A tradução. Eles não fugiram disso aqui, mas eles foram a fundo no que eu estou falando. Engraçado. Olha o que eles falam, o verso 9. Vê aí na sua Bíblia que vocês vão ver que eles vão bem no âmago da coisa. Ele diz aqui, ó, verso 9. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher do seu irmão, derramava na terra para não dar semente a seu irmão. Olha, entenderam aonde eles foram a fundo? Ele não fala que a Revista Corrigida fala que ele derramava a descendência do seu irmão na terra. Entende? Ele derramava a semente, que é a descendência. Ele fala aqui, ó. Onã, porém, soube que essa semente, no caso, a sua descendência, não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra. Derramava o quê? A semente do seu irmão, não a dele. Entende? Então, ele não suscitava a semente, a descendência do seu irmão, que é a mesma palavra. Ficou bem legal a deles, né? Para não dar semente a seu irmão. Para não dar o quê? Descendência a seu irmão. Então, semente, 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 semente. Que quer dizer seme e quer dizer descendência. Segundo a Bíblia, elas são sinônimas. Então, irmãos, percebo que nessa visão, ela diz que o seme derramado era a semente do irmão dele, ou seja, a sua descendência. Pessoas reais que poderiam ter vindo a existir e não vieram, porque o cara matou antes. Observe, irmãos, que tudo que já havíamos falado aqui no último sermão, vejo que não estamos errados, né? Eu não estou aqui falando algo que eu penso, que eu acho, não. Eu estou indo segundo a Bíblia nos dá essa direção aqui, então não estamos errados. O que eles estão fazendo hoje, né? É verdade, eles fazem isso, eles pegam de outros métodos, né? Com outros métodos, através de preservativos, do DIU, tantas outras formas aí, eles fazem esse controle, matando o sêmen antes que ele copule lá no óvulo, né? No útero da mulher. Entendeu? Perverso, totalmente desobediente. Exatamente. Entenderam até aí? Então vamos caminhar. O segundo ponto, a gente vai falar agora diretamente do pecado de Onã. Irmãos, até o século XIX, início ali do século XX, a visão universal entre os verdadeiros crentes era que Onã foi morto pelo pecado de derramar o sêmen intencionalmente no chão, a fim de evitar a concepção de uma criança. É quando temos aí a entrada, como eu falei, do liberalismo, do feminismo, de tantos ismos que entrou nesse maldito século. Fala, meu irmão. Pastor Alexandre, a gente vê o segmento de um mau exemplo hoje, eles copiando esse mau exemplo de Onã. Onanismo. Onanismo, é isso aí. Exatamente. Então, com outro nome. Com outro nome. Hoje ganha o nome de planejamento familiar. Então, irmãos, quando temos a entrada desses ismos, né, com vários métodos e idealismo de contracepção, né, a partir daí começaram a serem tolerados e depois aceitos e finalmente promovidos e inseridos dentro dessa igreja moderna que nós estamos vendo hoje aí, né? Isso está não só no mundo, veio para dentro da igreja. Eu conheci um casal que o homem, ele ia fazer vasectomia e era cristão, né? E junto com essa tendência também veio outra interpretação do pecado de Onã. Espera aí, o pecado de Onã já não era mais aquele pecado, era outro tipo.
Porque você tem que torcer a Bíblia para chegar a uma conformidade. O que eles creem hoje que é o pecado de Onã? Agora, Onã não foi morto, não por ter derramado a semente no chão e ali matando uma vida, mas simples por ter se recusado a dar descendência ao irmão. Ele desobedeceu em dar descendência, não de derramar o sêmen no chão. Eles trocaram, entenderam? É sutil, não é coisa do diabo mesmo, irmão. Exato, é purinha. A verdade é que Onã, ele derramou o sêmen para não dar descendência. Tinha que ter um meio. Como é que eu faço? Lá naquela época não tinha esses meios que nós temos, então eu vou derramar no chão. Não vou dar vida ao meu irmão, não. Entendeu? É isso que ele fez. Então, mas o meio pelo qual ele fez isso é aquele que a igreja moderna não condena, pois para eles Onã foi morto só por desobedecer seu pai, não por derramar o sêmen no chão. Entende? A pergunta que fica é: Deus teria matado Onã se ele não estivesse intencionalmente derramado a semente, mas simplesmente tivesse se recusado a dar descendência ao seu irmão? E eu vou falar um não bem grandão. Claro que não. Por quê? Porque depois isso vira lei. Existia uma lei do levirato. O que era a lei do levirato? A lei do levirato era que o seu irmão que morasse na sua casa junto com a sua esposa, e ele morresse antes de dar descendência dele, o outro irmão mais novo do que ele assumia a esposa. Isso era a lei. Deus, vai abrindo aí em Deuteronômio 25. E Deus vai e fala que esse irmão, no caso o cunhado da viúva, tinha que tomar ela como mulher e dar descendência, né? Dar descendência. Vamos lá, Deuteronômio 25. Livro de Deuteronômio 25, a partir do verso 7. E diz aqui, ó. Olha só, ele tinha que dar. Começa aqui, ó. No 5. Ele fala assim, ó. Quando irmãos... Volta para o verso 5 aí. Quando irmãos morarem juntos, um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e receberá por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela der será sucessor do nome do seu irmão falecido. Por isso que eu estou falando, era um menino, é primogênito, né? Para que o seu nome não se apague em Israel. Olha o verso 7. Porém, se o homem não quiser tomar a sua cunhada, esta subirá à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer cumprir para comigo o dever de cunhado, no caso a lei do levirato. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão, e se ele persistir e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará o homem que não edificar a casa de seu irmão, e seu nome se chamará em Israel a casa do homem descalçado. Ponto. Pegaram aí o fio da meada? Presta atenção. Deus transforma o que ele já havia dado oralmente lá atrás aos homens. Ele bota isso na escrita e ele acrescenta alguma coisa aqui, né? Presta atenção. A penalidade para a recusa a dar descendência para o irmão não era a morte. Não era a morte. Certo?
era assim uma vergonha. Ele passaria o quê? Um vexame. E ficaria ali, o verso 10 diz, como é que era o seu nome? A casa do homem descalçado. Era a casa do homem que se recusava a casar com a irmã do seu cunhado. Às vezes o cara não gostava dela, odiava, sei lá, alguma coisa, né? E ele, não vou casar com ela, de jeito nenhum, tá bom. Cuspia na cara dela, descalçava o pé e ele ficava com essa vergonha para ele. Mas não era morte. Por que não era morte? Porque ele não copulou com ela. Ele somente recusou de tomá-la como mulher. Não foi o caso de Onã. Onã tomou como mulher e quis fazer uma parcial cópula. Qual era a parcial cópula? Ele faz um coito interrompido. Ele, na hora que o sêmen deveria entrar no óvulo da mulher, ele joga fora. É isso que eles não percebem. O recusar não era tratado com morte, entende? Então essa falácia de falar que o pecado de Onã foi desobedecer e não dar descendência, não causava morte. A causa da morte foi porque ele jogou o sêmen no chão. Entendeu? Então nós temos prova cabal, explícita, que depois que vira a lei, Deus acrescenta ainda, esse, se não quiser, ele só vai ficar envergonhado para sempre. Agora, se ele tomar por mulher, assumiu um compromisso, né? Que aí ele mente. Não, eu vou tomar por mulher. Qual era? Ele vai dar descendência ao irmão. Mas mentira, ele jogava fora. Então, Deus mata ele. Era a morte. Então, será que Deus mudou, irmão? Não, né? Ele não muda. Em um tempo Deus mata, em outro tempo Deus apenas ele castiga com vexame? Claro que não. Deus é imutável. Então, volta lá para Gênesis 38, né? Volta lá para o nosso texto base. Gênesis 38, verso 10. Tô eu ruim de achar também, ó. Eita. 38, verso 10. Aqui, ó. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. O que ele fazia? Jogar o sêmen no chão. É claro. Não é outra história aqui, né? Não é outra história. O que ele fazia? Ele fazia o coito interrompido. Na hora H, ele jogava fora o sêmen. Simples assim. Cometia uma abominação contra o Senhor. Contra o Senhor, contra a vontade de Deus, que a ordem de Deus era o quê? Multiplicar. Ele não queria, ele matava antes. Entendem? Então, nesse verso aqui, Deus pune ele com a morte, por causa do ato mal dele, né? Por causa do derramamento de sangue. E em Deuteronômio 20, 25, Deus castiga com o vexame, pois ali não houve derramamento de sêmen. Não houve. Ele simplesmente se recusou. Eu não quero que ela venha para minha casa. Eu não vou me casar com essa mulher. E ponto. Acabou aí, né? Acaba aí, né? Mas não. Desde o momento que ele assume o compromisso de tomar a mulher do seu irmão para dar descendência, ele tinha que cumprir. E ele, achando que Deus não estava vendo, né? Aí se lascou, né? Então, irmãos, isso se tornou agora um ato no mundo corriqueiro, até entre os crentes. Eu falei do caso aqui de um conhecido que ia fazer vasectomia. É corriqueiro? Pode, banana que pode, rapaz. Pode não, irmão. Não pode. Graças a Deus por isso. E agora a gente tem esse entendimento, né? Coisa que antes a gente também não tinha. E que Deus possa abrir esse entendimento aos outros, né? Então, irmão, ele diz, eu falei aqui, ó, que eu escrevo, né? Aí que fala que ele diz, não sou eu mesmo, eu digo, né? Então ele até porque ele não chegou ao ponto, né? Ele não teve sexo com a mulher, ele simplesmente recusou, né? Ele recusou a casar com a cunhada dele. Pronto. Uma coisa, irmão, é derramar o sêmen intencionalmente para evitar a descendência. Filhos, no caso, né? Criança.
Outra coisa é recusar a copular com uma mulher por obrigatoriedade da lei. É outra coisa. Uma coisa é uma coisa e a outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você assume a lei, obedece a lei parcialmente, mas lá na hora, no quarto, ele joga fora. E a outra coisa é você, não, eu não quero, eu vou desobedecer a lei. Mas ele sabia o que ia acontecer com ele. Só ia passar um vexame, né? Mas ele ia ficar fora da mulher, desobrigado de tê-la. Acabou. Essa é a lei do levirato, né? O que ele fazia, irmão, era que intencionalmente ele derramava a semente no chão. Ele fazia isso a fim de impedir a concepção, a fim de impedir que uma criança viesse. E é o que eles fazem hoje. É o que a maioria faz hoje. Infelizmente está dentro da nossa igreja. Nossa igreja que eu falo, da igreja que está aí no mundo, né? Ele fazia isso a fim de impedir o nascimento de uma criança. E isso, irmão, é abominável. O pecado de Onã, o onanismo é abominável diante dos olhos do Senhor. Essa prática de evitar filhos, essa prática de não dar a concepção do coito interrompido, ela é abominável ao Senhor. Vocês percebam que Onã, ele não deixava de fazer sexo com ela. Ele não deixava de entrar nela, ele só não completava. Não era um coito completo, né? Da mesma forma, irmão, qualquer forma de contracepção que intencionalmente desperdiça a semente na hora da copulação com a finalidade de impedir a concepção, como, por exemplo, preservativos, pílulas anticoncepcionais, diafragmas, DIU, espermicidas, laqueadura, né? Laqueadura, vasectomia e tantas outras práticas, é condenado aqui por Deus como uma prática e uma maneira de tomar a vida de uma pessoa real, mesmo que ela ainda não venha à existência, mas ela está no lombo do homem, quando estava no lombo de Abraão, como eu falei na semana passada. Quem estava no lombo de Abraão? Levi, que veio depois, através de Jacó, né? Isso é usurpar o lugar de Deus, que diz que Ele é aquele que dá a vida e tira a vida. Deuteronômio, vamos lá, voltar em Deuteronômio. Deuteronômio 32. Né? Isso aí. É um maluco. 32. Deuteronômio 32, verso 39. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Ponto. É um barata voa agora. Não há mais Deus? Não, é só Ele. Único. Ele diz: eu mato e faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Deuteronômio 32, 39. Vamos para outro livro. 1 Samuel, vai para outro lá. Pula aí. Deuteronômio já foi. 1 Samuel 2. Vou esperar os irmãos. 1 Samuel 2, verso 6. Beber uma aguinha aqui. Primeira Samuel 2, verso 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Olha só. É o Senhor, irmão. Não é homem. Certo? Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. É o Senhor. É o meu soberano e amado Deus, irmão. O nosso. É Ele que dá a vida. É Ele que tira a vida, é Ele que fere, é Ele que cura, é Ele que tira a vida e a dá, é Ele que desce à sepultura e ressuscita, como assim foi ressuscitado o nosso Senhor Deus ao terceiro dia. É Ele. É lindo isso, irmãos. Mas não, eu posso controlar. Como é que ele fala? Meu corpo, minha regra. Pronto, acabou. Vai para o inferno se ficar pensando dessa forma. Então, irmão, quem abre o ventre?
E quem fecha o ventre? Vamos ouvir Deus falar. Gênesis 29. Quem abre o ventre? E quem fecha o ventre? Ai, Senhor. Coisa linda. Coisa linda de Jesus. Gênesis 29, verso 31. Olha o que o nosso Deus diz. Falou para Lia. Lia era irmã de Raquel. Era desprezada. Olha o que Deus faz. 29. 31. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Ó, ele abre a madre de Lia, porque ela estava sendo desprezada por Jacó. Jacó amava Raquel e não Lia. Aí o Senhor fala, peraí que eu vou te arrumar um negócio. Abriu a madre de Lia. E a madre de Raquel fechada. Nossa. Isso deu um bololô aqui, né? A gente sabe a história. Mas não vou nesse bololô. Vai um pouquinho mais à frente aí. Gênesis 30. Olha o que Deus faz. Gênesis 30, verso 2. 30, verso 2. Ele diz aqui, então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel. Ela estava falando, ó, ele diz assim, ó, vamos no verso 1, aqui, ó. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã, ó, e disse a Jacó, dai-me filho, senão morro. Aí Jacó fala para ele, e se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e diz, estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? Olha só, Jacó fala assim, sou eu Deus que fechou a tua madre? Sou eu, por acaso, Deus, que posso fazer isso? Olha o verso 22, e lindo, olha o que Deus faz. Verso 22, e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, aleluia, vindo a nascer, né? A José e a Benjamim. Com Benjamim ela morre, né? No parto, ela morre. Deus dá duas vidas, depois tira a vida de Raquel. Ele dá e tira, ele tira e dá. Meu Deus do céu. Eu acho que eu estou com uma outra Bíblia. Eu acho que eu estou com uma outra Bíblia, irmão. Não é possível. Estamos lendo uma outra Bíblia do que ele, ou eles estão com outros olhos. Eu fico com a segunda opção. Então, irmãos, a violação que temos aqui é a do 6º mandamento. Não matarás, que já estava em vigência. Esse não matarás, ela já estava em vigência oralmente. Deus falou para Noé, né? Depois Deus transcreve ela para Moisés, para ele, ó, agora escreve. Deus, algo que já era dito oralmente para os homens, é transcrito para Moisés para a letra. Mas antes era audível. Vamos lá? Gênesis 9. Olha o que Deus fala para Noé. Gênesis 9, verso 6. É por isso que eu estou falando, que eu fico com aquela segunda opção que Deus já falava com os seus servos, para não fazer isso ou aquilo, né? Gênesis 9, verso 6. Olha o que ele diz para Noé, com a aliança. Ele faz a aliança com Noé e dá alguns mandamentos, né? O verso 6. Gênesis 9, 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será o quê? Derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Opa! Por que você não pode matar um outro homem? Porque ele fez a sua imagem. Você está matando a imagem de Deus. Meu Deus. Entendeu? O não matarás sangue inocente. Então aquilo que está no sêmen do homem é mais do que inocente. Havia vida ali. E o que o onanismo faz? Joga matando esta vida. Por isso é que Deus tira a vida de Onã. Porque já era dito, ó, não matarás. O homem que derramar o sangue do outro homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Olha o verso 7. Quem pode ler o verso 7 aí, em voz alta? Lê aí, Edson. Mas vós frutificai e multiplicai-vos,
povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. É a ordem. Ordenança e mandamento. Acabou. É a ordem. Entende? Então essa ordem, ela é para todas as eras, em todas as épocas, para todos os homens, crentes e não crentes. Crentes e não crentes. Então, irmão, diante disso, a única razão sólida para Deus ter julgado Onã com uma pena tão severa que foi a morte, é porque Onã tirou a vida, portanto, a sua própria vida foi tirada. É a base que nós temos, que já havia o mandamento, não matarás. Então, preste atenção, quão sério é isso. Aqueles que continuam fazendo o onanismo, eles estão desobedecendo um dos 10 mandamentos, que é o 6º mandamento, não matarás. E aí Tiago vai falar o quê? Se você tropeçar em um preceito da lei, você tropeçou em toda ela. É Paulo que fala assim, né? Ué, você que guarda a lei, que é o doutor da lei, fala para não furtar e furta? Ou fala para não roubar, aí vamos falar aqui, e mata? Você transgrediu todos os outros 9 mandamentos. Você tropeça em todos eles. Não adianta você guardar 9 e tropeçar em um. Entende? Isso é hipocrisia. Dito isto, vamos andar. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto que eu quero falar para os irmãos. O julgamento divino sobre Onã. Como Deus jogou ele, né? Nós aprendemos aqui, irmãos, como resultado do pecado de Onã, Deus o matou, né? Por causa da lei divina que já estava em vigência ali, não matarás. A lei de Deus, né, segundo os teólogos, é dividida em 3 categorias: a moral, cerimonial e a judicial. A moral é uma regra perfeita de retidão. Qual é a lei moral? São os 10 mandamentos. Essa transcende até os nossos tempos, né? Você não fica desobrigado dela. Você honra teu pai e tua mãe, não cobice as coisas do teu próximo, não matarás, não furtarás, né? E outras coisas mais. A guarda do sábado, enfim. E aí ele fala, a lei moral é uma regra perfeita de retidão que obriga a todos os homens em todas as épocas, vindo a ser os 10 mandamentos. A lei cerimonial é aquela que foi dada a Israel como comunidade, contendo várias cerimônias de objetos e ofícios, como, por exemplo, os sacrifícios, o templo, os sacerdotes. Isso tudo eram cerimônias, era a lei cerimonial que era feito no templo, no tabernáculo, né? E essa lei, essas cerimônias, ela prefigurava a Cristo, né? E seus benefícios. Quando Cristo veio, ele tomou sobre ele, eu vim aqui para, ele fala, eu vim para cumprir a lei. Ele fala, eu vim para cumprir, não vim para abolir a lei. Qual era essa lei? A lei cerimonial. E todas as, ele veio com cumprir a lei toda. Ele veio para cumprir a lei, né? E essa lei o quê? Era a sombra de Cristo, que havia de vir na plenitude dos tempos, certo? Esse aspecto da lei, né, dos sacrifícios, dos sacerdotes, enfim, ele foi revogado na sua forma exterior. Aonde isso aconteceu? Na crucificação de Cristo, na cruz, né? Exceto os seus princípios que há nela, né? Esses ainda são vigentes, ainda há princípios na lei, como o casamento, como a de jogar o sêmen fora. Esses são princípios que ainda valem para hoje. A gente tem que ter esse equilíbrio, né? E a lei judicial é aquela que foi dada a Israel como sociedade civil, contendo várias ordenanças para regular o povo, né? Essa lei também, ela expirou, como exemplo, olho por olho, dente por dente,
a apedrejar as feiticeiras, os homossexuais, a apedrejar os adúlteros. Essa lei ela foi abolida, né? Mas os seus princípios, não. Espiritualmente, ela tem princípios que geram a morte espiritual no homem. Você não morre por apedrejamento, mas morre espiritualmente porque você tá contrariando os mandamentos de Deus, né? E aí, com a destruição do templo no ano 70, isso caiu por terra. Não existe mais sacrifício. Existe uma história aí hoje, não sei se isso vai virar verdade. Estão construindo um terceiro templo, né? Lá em Jerusalém. Não sei se isso é verdade, é uma especulação, enfim. Mas se isso vier à tona, isso é uma blasfêmia. Porque Deus, Cristo, cumpriu todo o sacrifício. Ele é o último sacrifício. Aí ele reconstrói o templo. Como é que vai ser? Vai ter que sacrificar lá. Querendo de novo, anular o sacrifício do Cristo. Exatamente. Então isso é uma blasfêmia. É um absurdo. Então, mas o que nós temos dessa lei? Os mandamentos, os princípios morais que há nela. Exemplo, não matarás, não roubarás, não furtareis. Jesus fala assim, homicida é aquele que já pensa mal do seu irmão. Não é o que pratica o ato, é o que já no pensar é digno de sinédrio. Ele fala, você é réu, vai ser réu do sinédrio, porque você já pensou em matar o seu irmão. Você odeia o seu irmão. Falou, aquele que odeia o seu irmão é homicida. E aí peraí, então eu não preciso matar, só em pensar, eu odiar alguém, já eu estou sendo um homicida. Já vem aquela pessoa, por que não morre uma praga dessa? Não é assim que a gente pensa às vezes? Assim que eu falo no geral, né? E aí a gente, estou errado. Isso é eu ser homicida. E a palavra diz que os homicidas não herdarão o reino do céu. Então, irmão, o julgamento divino sobre Onã foi embasado sobre a lei divina e moral de Deus. E oral, né? Que, como já mencionei, estava em vigência naquela época. Porém, ainda não estava escrita, né? Como a gente vê ele falando para Noé, né? Aquele que matar será morto. O sangue dele está sobre as mãos dele, sobre a sua cabeça, né? Então, Onã, ele transgrediu a lei divina que já circulava entre eles e que posteriormente, sob a pena de Moisés, foi redigida e regulamentada. Que lei é essa? Não matarás. Não matarás. Então ele estava matando vidas ali, toda vez que ele fazia sexo com a mulher e não fazia a cópula completa, né? Que era do sêmen chegar até o útero da mulher. E por último, e não menos importante, temos o quarto ponto. O testemunho da história sobre o pecado de Onã, né? Aí foi que eu falei que eu vou falar de 2 homens só, porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro, a história da igreja é enorme. São 2 milênios só, não posso falar de tudo. Então, irmãos, o que eles vão dizer? Já na época deles, já existiam meios, principalmente na reforma, né? Vários métodos de contraceptivos que envolvem o desperdício intencional da semente, no caso sêmen, na copulação, com a finalidade de evitar fazer crianças, né? Da concepção de uma criança vir à vida. Igrejas e ministros fiéis, preste atenção, igrejas e ministros o quê? Fiéis, né? Fiéis. Usam a ocasião para falarem contra o ato de Onã como pecado grave que a palavra de Deus condena e abomina. O primeiro homem que eu quero falar com vocês é Agostinho de Hipona. Vocês já conhecem, alguns chamam de São Agostinho, não gosto desse termo, mas eu chamo de Agostinho de Hipona. Era um bispo em Hipona, era da África. Abre aspas, olha o que ele diz sobre esse pecado de Onã. Ele é do 4º século. E por que Paulo disse? Se ele não pode se controlar, que se case. Certamente para evitar que a incontinência
o constranja ao adultério ou à fornicação. E então, se ele praticar a continência, nem se case, nem gere filhos. No entanto, se ele não controla a si mesmo, deixe-o entrar a um matrimônio lícito, né? Matrimônio lícito, para que, assim sendo, não gere filhos em desgraça e evite gerar descendência por uma forma mais degradante de relações sexuais. O que ele está falando? O homem que é solteiro não quer se casar, mas quer fazer sexo. Aí uma hora vai dar ruim, ele vai engravidar alguém. É isso que ele está falando aqui, que isso é abominável, né? Se quer fazer sexo, vai ter que se casar e ter filhos. Essa é a condição, segundo a Bíblia. Aí ele continua aqui: existem algumas pessoas legalmente casadas que fogem dessa última parte. Qual é a última parte? De ter filhos. Eles só querem fazer sexo, né? Pois a relação sexual, mesmo com um cônjuge legalmente casado, pode ocorrer de forma vergonhosa e ilegal. Lembra que eu falei semana passada de Hebreus? Vamos voltar lá para que a gente não esqueça esse texto. Hebreus 12. Se eu não me engano, é o verso... Hebreus 12. Me lembre aí, irmãos, que fala do... É 12 não. Que fala do leito imaculado. Lembra aí, irmãos, para mim. Hã? Não. Cadê meu celular? Ah, tá aí. Vê aí para mim, vê no celular, enquanto eu vou falar, que fala do leito imaculado. Não sei se é Hebreus 4. Não, também não. Semana passada eu falei nele. Só para a gente lembrar, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Hebreus 13. Já achei antes de vocês. 13:4. Hebreus 13:4 diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. O que ele está falando aqui? O leito e o matrimônio sem mácula é o casamento que obedece à palavra de Deus. O casamento que não obedece à palavra de Deus, ele é imaculado, adúltero e fornicador. Meu Deus! E quem vai julgar isso? O próprio Deus, não somos nós. Ele fala assim: Deus o julgarás. Venerado seja entre todos o quê? O casamento. Venerado, sim. Se ele for o quê? Sem mácula. Sem mancha. E o que é isso? Obedecendo à palavra de Deus. Aquele casal, eu sou casado, legalmente, vivo com a minha mulher, não sei quantos anos, mas eu não quero filhos. É um leito com mácula. É um leito com mancha. É um leito que desagrada a Deus. Não é um leito abençoado por Deus. Simples assim. Tá? Então, aí ele continua aqui. E ele diz aqui, e esse pode ocorrer de forma vergonhosa e ilegal, sempre que a concepção da prole é evitada. Onã, aí ele vai tocar aqui agora no pecado de Onã. Onã, o filho de Judá, fez isso e o Senhor o matou por isso. Portanto, a procriação de filhos é em si mesma primária, natural e o propósito legítimo de um casamento. O propósito legítimo de um casamento é constituir famílias, dar descendência, procriar, né? Pelo qual se segue que aqueles que se casam por conta de que não conseguem ser continentes, né? O que é? Não consegue ter autodomínio, né? Não devem temperar seus vícios de maneira que impeçam um bom casamento. E qual é esse bom casamento na visão já de Agostinho 4.0? O qual é a procriação de filhos. Esse é o bom casamento.
É esse casamento, na visão de Agostinho, que é abençoado por Deus. Outro homem, aí a gente vai andando 1000 séculos depois, João Calvino. João Calvino diz: os judeus tagarelavam muito a respeito disso. Eu já li isso, vou repetir aqui. Basta-me falar brevemente sobre isso, até onde a modéstia me permitir. O derramamento voluntário de sêmen fora da relação sexual completa, né, que é chegar o sêmen ao útero, né, de modo que a semente caia no chão, é em dobro horrível. Por isso significa que alguém apaga a esperança de sua família, matando o filho antes que ele nasça. Essa iniquidade é tão severamente condenada pelo Espírito Santo por meio de Moisés, que Onã, por assim dizer, arrancou a semente de seu irmão do útero de Tamar, como se fosse um aborto. Além disso, ele tentou, tanto quanto estava em seu poder, né, destruir uma parte da raça humana. Meu Deus! Quando uma mulher retira do seu útero um feto pelo uso de drogas, então é visto como um crime imperdoável. Onã foi culpado de um crime semelhante: contaminar a terra com sua semente, a fim de que Tamar não pudesse conceder um futuro ser humano como habitante desta terra. Um mata, um esfola e o outro mata. Eu estou falando, né, de alguns anos. Se você for pela história, aí que você vai achar milhões de pessoas falando e só martelando em cima disso, irmão. É inconcebível que a igreja hoje tenha isso dentro da sua igreja e permita tal prática. Tem pastores que até aconselham, irmãos. Eu já ouvi relatos. Aconselham. Eu acho que quando um casal vai casar, todo pastor tinha que chamar o casal, olha só, explicar, tintim por tintim. Preparados, né? Tintim por tintim. Estão prontos? Estão. Veja bem, vocês estão fazendo uma aliança não comigo, mas com Deus. Vocês vão ser cobrados. Vai fazer, tá? Ou não, pastor, não dá para mim. Então você vai ser o quê? Um eunuco. Não pode também estar aí fora fazendo sexo com quem quer que seja. Não pode. Você se abstém, não dá para mim, legal. Eu vou ser consagrado ao templo e tal. Acabou. Legal. Acabou. Como é que dá o nome? Esqueci. É o celibato. É o celibato. Acabou. Ah, não, eu quero casar porque eu me ardo e tal. Então a consequência é procrie. E não evite. E eu concluo aqui, irmãos. A Escritura é a nossa única regra infalível de fé e prática. Na matéria de controle de natalidade, nós devemos olhar para a Bíblia, nada mais do que ela, com confiança, sabendo que Deus revela a sua vontade sobre diversos assuntos tão significativos como este. Porque as questões éticas, irmãos, em torno do controle de natalidade se relacionam a questões não menos importantes. Ela vai tratar de vida e morte. É algo muito sério. Não é algo banal, é sério. Um casamento abençoado por Deus é quando o casal legitimamente casado, né, obedece a Deus, rejeitando o controle de natalidade. Ou a não ser que Deus feche a madre. É outro assunto. Cada assunto é um assunto, né? Estou falando daqueles que praticam intencionalmente, ok? Assim, eu declaro aqui hoje, irmão, concluído esta série de sermões, que o peso esmagador de evidências bíblicas que sustenta a prática virtuosa de ver o nosso soberano e bom e sábio Deus determinar o número de filhos que cada família deva ter. É Ele quem faz isso.
Ele dá a vida, Ele tira a vida. Não devemos fazer nada intencionalmente para evitar a concepção de uma criança. Esse mandamento divino refere-se a todos nós, seja homem ou mulher, seja novo ou velho, ou seja rico ou pobre, ou judeu ou gentio, cristão ou não cristão, todos os homens, toda a humanidade estão submissos à lei moral e divina de Deus. E que Deus tenha misericórdia de nós e que nós sejamos obedientes à sua palavra. Amém? Amém.